Primeiro Jornal. Primeiro Jornal. Tirol FM. Com as primeiras informações do dia. Muito bom dia, 8 horas mais 4 minutos, 8h04 da manhã desta segunda-feira. Tempo instável, chove lá fora, 13 de julho de 2015. Temperatura que chama a atenção é que a temperatura está relativamente alta, né? 17,8 agora, o que prenuncia aí um dia de muita chuva, né? A umidade estando em alta também, a umidade, deixa eu pegar aqui, umidade de 99%, obviamente com chuva, mas de qualquer forma as temperaturas mais elevadas, o que acaba favorecendo quando bate um vento meio aquecido, um vento meio com bastante umidade, a gente costuma dizer que a chuva está próxima, e é o que acontece em todo o Vale do Taquari e boa parte do Rio Grande do Sul no amanhecer de hoje. Pois bem, nosso assunto na manhã dessa segunda-feira é um assunto de relevante importância. A gente já trouxe aqui, inclusive, um advogado trabalhista para conversar com a gente sobre terceirizações, e hoje a gente traz um representante do sindicato, que é um dos sindicatos mais importantes do nosso município, especialmente pelo que ele congrega de mão de obra aqui na nossa cidade. Roberto Miller está conosco, do Sindicaut, presidente, para falar sobre esses assuntos. A gente vai ter aí um bom tempo para trazer para o nosso ouvinte, porque eu tenho certeza que quem está em casa nos ouvindo tem alguém na família, ou ele mesmo, o nosso ouvinte, vai aí ser afetado por essas, especialmente por essas duas, uma lei que vai estar sendo votada e a outra é uma medida provisória que saiu semana passada. Roberto, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Vinícius, bom dia, ouvintes da Rádio Tirol, muita alegria estar aqui. Roberto, nós conversávamos esses dias com um advogado trabalhista e ele falava, inclusive, da possibilidade, vamos começar com terceirização, né, que já passou na Câmara, agora foi para o Senado, e ele falava, inclusive, da possibilidade do enfraquecimento de sindicatos, se essa medida, se essa lei tomar corpo e for aprovada do jeito que ela está. Fale um pouco para nós, você como sindicalista, está observando, a gente acompanha pelos seus programas, pelos programas do Sindicaut, a preocupação que gira em torno da possível aprovação dessa lei, né, Roberto? Vinícius, a terceirização é um assunto realmente preocupante, porque hoje nós temos vários ateliês que são terceirizados, mas até agora a Justiça do Trabalho nos dava a garantia de que se esse ateliê fechasse e não pagaria os seus trabalhadores, seria acionada a empresa, ou geralmente se aciona já de cara, e a Justiça nos dá essa segurança dentro do ateliê. Pelo projeto original do deputado Sandro Mabel, ele é tão nefasto de que nenhum trabalhador mais terá nenhuma garantia. Então, lá no Congresso nós tivemos uma polêmica muito grande, algumas centrais a favor, outras centrais contra. Mas nós temos que destacar o seguinte, o que foi a favor, o que foi contra. Nós tivemos a Força Sindical, da qual nós estamos afiliados, ela estava a favor da regulamentação da terceirização, e não a favor da terceirização. Jamais ela defendeu a terceirização. Agora, o projeto original do Sandro Mabel, ele é tão ruim, de que nós teríamos que fazer alguma coisa. Se ele fosse votado no Senado, da maneira que ele estava posto, nós perderíamos tudo, porque hoje nós temos isso garantido na Justiça do Trabalho. Só que nós temos, já entrou uma representação de empresários, entrou, e provocando essa decisão do TST, e nós temos hoje 4-0 contra o trabalhador. Então, está prestes a parar de valer essa extensão de garantia aos trabalhadores terceirizados. Agora, o terceirizado, de fato, quem defende o terceirizado, quem defende o projeto, né, Roberto, fala que pela primeira vez vão ter uma regulamentação do serviço terceirizado. Isso é verdade? Isso é... Em parte. Veja só, porque assim, aí as emendas que o Paulinho fez, uma das mais significativas, que eu acho que vai nos salvar bastante, é a responsabilidade solidária. Hoje existe a subsidiária, que é quando o patrão não paga e acaba sendo acionado subsidiariamente, e a solidária, onde já de cara paga junto. Então, esta é uma das mais significativas. Eu quero crer que ela realmente prospere no Senado. Agora, lá no Senado, o que nós vamos fazer? As centrais já estão fechadas, de que lá no Senado agora a briga vai ser para tirar o fim, a atividade fim. Então, se ela for limitada a não a fim,
Então, com a mais a Solidade, nós vamos estar garantidos. Então, vamos ter uma boa parte. Fragmentação dos sindicatos. Nessa questão da terceirização, não está muito bem claro até agora essa representação sindical. E aí, pelo que se parece, poderá haver sindicatos terceirizados, poderá haver algum sindicato maior encampando uma outra base onde é que tem empresa terceirizada. Então isso está bastante confuso. Agora, que tem um perigo para os sindicatos fragmentar mais uma vez, tem. Né? E tem que ser feita alguma coisa. A terceirização da maneira que ela é posta. Só para ter uma ideia, nós tivemos um ateliê agora, que recentemente fechou agora faz 3 semanas, que ele não tinha terceirização. Ele terminava sapato e fazia coisa. Então, o que você vai fazer? Ele fechou e não pagou ninguém. Menos mal que eram 7 trabalhadores. Agora, qual é a garantia que o trabalhador vai ter? E isto, com a terceirização realmente plena, do jeito que está, a empresa contrata, tem uma marca, que nem a Adidas tem uma marca, a Nike tem uma marca. Elas vão contratando, recontratando e quarteirizando, quinterizando, eles têm a marca. Eles querem o sapato tal. Agora, lá na base, o trabalhador que faz, né, ele não tem garantia. Então, isso nós temos que combater, porque isso é nefasto, muito, muito. Então, assim, o que eu vejo hoje? Hoje nós temos leis demais. Nós temos que simplificar, nós temos que tirar leis. Nós só estamos criando uma lei e ela já está contradizendo o artigo tal lá, e isto que está errado hoje. Nós temos que fazer uma simplificação das leis para que todo mundo se entenda. Uma lei devora a outra, né, Roberto? Literalmente no Brasil. Mas, Roberto, em algum momento vocês foram, enquanto entidade sindical, ou seus representantes, os representantes das entidades sindicais, foram chamados para a roda de conversa? Buscou-se desse deputado que originalmente entrou com essa lei, se chegar a uma discussão, a discussão ela foi feita de forma necessária para que esse projeto pudesse ser votado por deputados, que a gente sabe como funciona o Congresso e o Senado, né? Talvez 50% dos deputados saibam que estão votando, os outros 50% vão parar de jogar confete, mas os outros 50% sequer sabem o que estão votando. E vocês, quanto entidades, as entidades que representam os sindicatos, foram chamadas necessariamente, Roberto Miller, presidente do sindicato, para discussão? Não, isso realmente você toca num assunto muito importante, né? Esse projeto já existe muitos anos no Congresso, e ele foi desengavetado agora, né? A toque de caixa com esse presidente do Congresso maluco que nós estamos tendo, né? Para votar. Então ele disse que ele vai votar de qualquer jeito, né? Custe o que custar. E foi o que aconteceu. E aí os deputados, muitos votaram num dia assim, outro dia assim, de acordo com a pressão. Mas realmente não sabe. Agora, teria que ter dado mais um prazo final para se apresentar uma solução? Sim. As centrais sentaram, só que as centrais lá fizeram alguma coisa, lá a nível de Brasília, mas a base não participou. Inclusive nós agora tivemos no dia 23 e 24 de junho, nós tivemos em Porto Alegre, na plenária estadual da Força Sindical, e aqui no estado do Rio Grande do Sul nós combatemos isso, nós cobramos muito da Central Nacional de que ela devia ter discutido isso mais abertamente, melhor, né? E até a confusão que tinha. Nós tivemos a CUT, a CTB, que se mostravam contra. Só que, assim, o puro, simples fato de se mostrar contra, aquela hora não tinha mais o que. Né? Porque era muito bonito todo mundo estar contra e o Congresso aprovar sem nenhuma emenda que beneficie o trabalhador. Então, assim, isso que é o grande mal. Hoje as centrais estão lá na ponta, lá em Brasília, regulamento, fazem alguma coisa, depois vamos entrar no assunto da redução de jornada, né? E o que acontece realmente é na base, lá no trabalhador, lá na sua base do sindicato, que acontecem os problemas. Né? E infelizmente não se dá ouvidos à base, muitas vezes. Bom, o projeto está no Senado, né? Está aí para apreciação no Senado, ele tem que ser votado também. E justamente essa é a preocupação. Depois do Senado ele vai voltar para a Câmara. Enfim, um projeto das terceirizações que a gente percebe a discussão, mas a discussão, quando cai no Congresso, ela vira uma discussão política. E essa discussão não pode ser uma discussão política, né, Roberto? Tem que ser uma discussão com quem trabalha, quem bota a mão na massa, né, Roberto? Isso é outra coisa. Aí vota ali, depois vai para o Congresso, depois volta
para a Câmara, depois de novo para o Senado, depois a presidente sanciona ou veta. Né? Então, assim, se veta, volta para a Câmara. É uma confusão muito grande. Para quê? Então, nós estamos tendo uma burocracia exagerada no país, que é só para atrapalhar a vida do cidadão. Muito bem, terceirização, 8h14. Semana passada, ou há 15 dias atrás, a presidente Dilma editou uma medida provisória autorizando a redução da carga de trabalho em 30% ou 30%, né, presidente? Enfim, mais uma atitude, mais um canetaço, literalmente, uma medida provisória não passa de um canetaço que vai influenciar na vida dos trabalhadores, que poderá influenciar conforme as empresas assim determinarem. Fale um pouco mais para a gente sobre isso, presidente. Bom, finalmente estão admitindo que que o país está em recessão, né? E depois das grandes montadoras com problema de geração de jornadas, essas coisas, tudo, agora a presidente Dilma viu de que tem que fazer alguma coisa. E então ele tomou medida provisória para a redução de salário e dessa vez com um apoio do FAT, algum dinheiro que viria do FAT. Então nós realmente pegamos com surpresa isso, apesar de que lá no artigo 503 da CLT já previa uma redução de jornada. E nós, lá na época que o Raifa ainda estava em Teutônia, nós já tivemos redução de jornada, com períodos de baixa, né, com redução proporcional de salário, só que era até 20%, não até 30%, seria um dia por semana. E agora, então, ao ponto de que é tão confuso essa lei que está se tendo, que nós não temos ainda nenhum conhecimento de quais são os setores que vão entrar na redução de jornada. E pelo que estamos notando, que o setor do calçado não vai entrar. Né? Então vai se beneficiar algumas montadoras, vai se beneficiar alguns frigoríficos, vai se beneficiar algumas construtoras, né? Então, ou seja, as grandes. E aí tem um artigo que diz que você tem que comprovar a dificuldade financeira da empresa. Se uma empresa tem que provar uma dificuldade financeira dela, de que ela está ruim, essa empresa não precisa mais redução de jornada, porque ela está quebrada já. Ela já não vai mais conseguir gerar emprego. Então, assim, já é tarde. Então, por que o governo não vai e abre mão do INSS daquela empresa? Abre mão de algumas coisas de impostos daquela empresa, para ter um giro maior, alguma coisa direta. Mas não, vai fazer uma medida provisória onde o trabalhador vai perder. Vai perder 30%, desses 30%, a 15%, a metade daquele valor vai ser ressarcido pelo FAT. Já temos juristas dizendo que é ilegal, que o FAT não foi criado para isso. O que é o FAT? É o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que tem muito dinheiro, porém o dinheiro foi sacado para colocar nas contas do governo. Então, esse FAT podia muito bem financiar muito uma crise, só que hoje o dinheiro foi tirado para... Podia bancar quase na integralidade os 30%. Com certeza, e sobraria muito. Só que o governo já tirou esse dinheiro e foi colocado para outros setores para dar furo. Então, esse que é o problema que nós estamos tendo. Nós, infelizmente, então, Tony, nós estamos tendo uma dificuldade também bem grande de pedidos de empresas. Nós até temos, nessa semana agora, 2 assembleias programadas. Logicamente, nós vamos fazer uma assembleia sem chances de entrar nessa medida provisória, né? Mas nós vamos estar fazendo uma assembleia com redução efetiva de alguma coisa. Lógico, nós temos uma proposta, se o trabalhador entra com alguma coisa, mas a empresa também tem que entrar com alguma coisa. Aqui em Teutônia, se fosse atingido, se a medida provisória fosse valer também para a fábrica de calçados, algumas delas hoje iam aderir, presidente, no seu... Certamente. Até porque nós temos hoje já um período bastante crítico que nós atravessamos, né? E tem algumas empresas que estão precisando disso aí. E nós temos, não posso negar, nós temos algumas empresas que estão aí dispensando, né? E até agora pagaram boa parte, ou quase tudo das dispensas. Mas isso chega um momento que eles não vão conseguir fazer mais. Então, só que o trabalhador, com o salário que ele tem hoje, como é que ele ainda vai abrir mão de um dia de trabalho por semana? Ele vai ter o salário dele tão pequeno depois que não vai mais sobrar para ele também. Mas não, não sei se a palavra certa é alternativa, né, presidente? Mas é para manter o trabalho, o trabalhador, mais uma vez, como em tudo no Brasil, né? Só quem recebe a pancada é o trabalhador, enfim.
Aqui no município, no nosso município de Teutônia, a gente vê aí projetos para ampliar a mão de obra. Hoje eu li pela manhã também mais um frigorífico se instalando aqui em Linha Clara, se não me engano, agora esqueci, mas enfim, aqui no nosso interior. Mas o nosso trabalhador no setor que o Citicaut hoje representa está passando por dificuldade, nós estamos passando por um momento de austeridade, de fato. O comércio a gente percebe de forma muito contundente aqui na rádio também. Enfim, estamos passando por um processo de fato, como os números da macroeconomia nacional se apresentam, presidente? Com toda certeza. Nós estamos tendo um reflexo. Se você vai nas lojas, nas ruas centrais do município, você vê que as lojas estão vazias. Se as lojas estão vazias é porque não há consumo. Então, se não há consumo de sapato, não há consumo de roupa, então esse que é o reflexo. E nós estamos tendo datas especiais, que é Dia das Mães, agora vai vir Dia dos Pais. Então, o que você faz? Você vai na loja e compra. E essa dificuldade nós estamos tendo. E o reflexo está tendo, no geral todo. A exportação, nossa exportação está quase morta. Então agora, nos últimos tempos, está se tendo alguns projetos de retomada, tudo, só que tudo em menor quantidade. Agora nós estamos dependendo do mercado interno. E o mercado interno, ele realmente, infelizmente, parou. O dinheiro parou de circular. O dinheiro parou de circular. Então, as fábricas dependem da venda do calçado. Né? Então, isso está tendo uma dificuldade muito grande. E nós, na nossa região, olha só para ter uma ideia, empresas grandes que nós temos ainda, temos 2 empresas grandes. As outras são empresas menores. Nós, no passado, nós tivemos a Via Uno, nós tivemos Tacota, na região nós tivemos a própria Majolo, que era... Então nós tínhamos uma pulverização maior. Hoje nós estamos dependendo praticamente da Picadilha e da Beira-Rio, na nossa região. Então isso também teve um reflexo. A Paquetá também encolheu, né? Então isso também teve um reflexo na nossa região. Obviamente que alguns outros setores se fortaleceram, mas o calçado, ele continua, a grande quantidade de pessoas sendo postas no mercado de trabalho. Tanto o primeiro emprego, como a questão das necessidades especiais, né? Então, jovem aprendiz, nós estamos tendo projeto. Então, ele é uma porta de entrada enorme. Então, o calçado ainda é muito importante. Pois bem, presidente, o que vocês, enquanto sindicato aqui do município, têm feito justamente para esclarecer, para levar as pessoas as informações da terceirização? Vocês têm aqui o programa de rádio conosco, que sai sempre ao sábado, da terceirização, do Ministério da redução da carga de trabalho. Afinal de contas, os trabalhadores precisam saber disso, eles têm que estar por dentro do que está acontecendo com eles, né, presidente? Vocês, enquanto Citicaut, oferecem esse trabalho pelo jornal, pelas plataformas eletrônicas, pelo programa de rádio também, até inclusive em outras emissoras. Essa importância também do Citicaut levar até essas pessoas essa informação, né, presidente? Inclusive nós, como sindicato, nós na linha de frente, nós tínhamos dificuldade de entender algumas coisas. Por exemplo, as centrais no início unidas, depois meio que rachadas. Né? Então nós tínhamos dificuldade de entender. A gente viu que ali houve interesses de umas centrais mais para os lados. Né? Então, a partir desse momento que nós tivemos o plenário estadual, nós já estamos mais afinados. Né? E nós estamos fazendo trabalho de jornal, de folders, tudo, né? Inclusive lá no sindicato tem um camalhaço de jornal, diga não à terceirização. Da maneira que a terceirização foi posta, nós não podemos aceitar. Né? Porque ela vai dificultar, ela vai subcontratar, ela vai precarizar a mão de obra. Se nós hoje estamos tendo problema lá no fundo do quintal, ali, então imagine quando for regulamentada. Hoje nós estamos falando de terceirização. E oxalá, de vez em quando, uma quarteirização. Aí nós vamos ter a quintarização e nós vamos ter a precarização. Quem é que vai investir ainda em qualidade de uma máquina boa? Né? Aquele que tem a marca, ele quer o sapato. Custe o que custar para ele chegar lá. E ele vai determinar o preço. Eu vou te pagar tanto. E aí ele vai contratar uma empresa, essa empresa vai contratar de novo. E aí, imagina, se ele dá o preço, que é um preço já... que ele sabe que não paga aquele preço. Ele vai contratar outra empresa, aquela empresa vai contratar outra, ela vai fazer cada vez menor. Ou seja, agora, tem que haver uma corrente, de fato, né, presidente do Citicaut, Roberto Miller. Agora, não vai haver uma pressão também nessas empresas terceirizadas? Por exemplo, eu, Marcos Vinícius, presto um serviço para o senhor Roberto Miller. A minha empresa, eu sou um terceirizado. O Roberto não vai dizer para a minha empresa, ou você trabalha, ou você dá qualidade, ou você mantém a estrutura toda, ou você está fora, o contrato vai ser rompido.
obviamente que se perde algumas coisas nesse meio, né? Mas quem defende a terceirização também defende isso, né? Que o terceirizado vai ter que se adequar também à empresa. Mas é um processo muito mais burocrático, ainda mais burocrático, né, Marcos? Vinícius, quando você tem pleno emprego, quando você pode escolher onde você vai trabalhar, isso talvez pode funcionar. Agora, quando você está procurando emprego, quando a economia está parada, como está agora, e como nós conhecemos em outros países, eu já tive a oportunidade de viajar pela internacional, pela industrial, e lá funciona assim, é uma precarização total, não há emprego. Então, o que vai acontecer com isso? Você vai se sujeitar a qualquer coisa. Né? Se nós agora, nós temos no próprio país, hoje, nós temos trabalhadores que impressionantemente trabalham por horas trabalhadas. Eles não têm, incluso final de semana, não tem, isso nós temos hoje ainda no país, nós não estamos muito longe. Nós vamos encontrar. Agora, imagina se for desse jeito, o que vai acontecer? Eles vão ter que se sujeitar a qualquer coisa. E aí nós vamos ter um mundo de gente com lesões, nós vamos ter um mundo de gente com problema de saúde, né, com todas as condições voltando ao tempo da escravidão. Mas será que os nossos deputados serão tão insanos que também não vão regulamentar esses terceirizadores? Não há uma previsão disso, de regulamentar esses terceirizadores na situação que eles, que obrigue eles a pagar, que obrigue eles a cumprir com os cargos trabalhistas, de É um discurso mais amplo, né? Tem que ter uma discussão muito mais ampla disso, né, presidente? Mas assim, o próprio fato de enfraquecer o movimento sindical com a terceirização, quem é que vai conseguir defender o trabalhador? Vai ser o movimento sindical. Então, por um lado, vai ter mais trabalho, por outro lado, vai ter sindicato mais pobre, mais fraco. E o sindicato sem dinheiro, ele não sobrevive. Não adianta querer dizer que nós vamos sobreviver sem dinheiro, nós precisamos de dinheiro para fazer a luta. Quando tem uma pressão em Brasília, quantos de nossos colegas sindicalistas foram a Brasília nessa medida provisória 664, 665, terceirização? Isso, quem nos paga a viagem? É os trabalhadores, eles nos pagam a viagem para nós serem representados. Exato, serem representados. Então, se o sindicato está fraco, e isso que está acontecendo hoje, nós estamos enfraquecendo os sindicatos, e não é só essa a proposta. Nós temos várias propostas que o governo tem de realmente enfraquecer. O Ministério Público do Trabalho é um exemplo claro, de enfraquecer os sindicatos. E com isso, eles passam tudo que quiserem. E aí o reflexo vai se sentir daqui a uns anos, daqui a um tempo. E aí você diz assim, você vai recuperar amanhã depois um 13º perdido, um terço das férias perdidas. Nunca mais você vai recuperar isso. A discussão é ampla, a discussão seria longa, né? 8h27, mas a gente quer agradecer ao presidente Roberto Miller do Sindicaut, dizer que a gente vai seguir, né? E vamos acompanhar esse projeto, essa medida provisória, obviamente, não tem o que acompanhar porque é um canetaço, mas de qualquer forma o projeto da terceirização vai dar muito pano para manga ainda e a gente vai acompanhar de perto, assim como já acompanhamos, já trouxemos um advogado trabalhista para discutir o projeto agora, assim como trouxemos hoje no presidente do sindicato aqui de Teutônia, e assim a gente vai seguir para que você, que está nos ouvindo, está em casa agora ou está indo para o trabalho, possa de fato saber o que vai acontecer amanhã no seu mercado de trabalho, na sua empresa, enfim. Tá certo, presidente? Tenha uma boa semana, até uma próxima oportunidade. Só para finalizar ainda, o próprio governo que está no poder hoje, se ele tivesse interesse de não fazer o projeto seguir, ele podia fazer. Mas ele não tem o real interesse, apesar de que tem algumas centrais dizendo de que estão contra. Mas se o governo Dilma quisesse segurar o projeto, se quisesse vetar, se ele quisesse fazer alguma coisa, ele orientaria a sua bancada e o projeto seria posto de lado. E até porque faz parte de um partido que se originou justamente na mão dos trabalhadores. Exatamente. Há 40 anos atrás, né? Então, no fundo, há interesse também, sim, infelizmente, de um partido que se diz dos trabalhadores. Muito bem, obrigado, Roberto. Tenha uma boa semana, até uma próxima oportunidade, 8h28. Dessa forma, vamos encerrando o primeiro jornal de hoje. Eu havia dito, né, que a nossa discussão ia longe e, de fato, que a gente possa aí esclarecer para você um pouco mais essas duas questões, especialmente. A gente vai continuar aqui trazendo pessoas ligadas a essa situação para que você, que vai sentir mais cedo ou mais tarde, vai sentir os efeitos dessa medida provisória e desse projeto, se ele assim for aprovado. Tá certo, gente? Vem eu, Luciano Gallert, para comandar a manhã da Tirol FM. Eu retorno logo mais às 11h20 com o Toque de Letra, trazendo a resenha esportiva da Tirol FM,
que aconteceu pelo Campeonato Brasileiro. Tivemos vitória do Grêmio, vitória do Inter, vitória da Teutônia Futsal, e logo mais às 11h20 estaremos aí na nossa roda de conversa, no nosso bate-bola aqui da Tirol FM. Aproveite seu dia, aproveite sua semana, até mais.